E eu cheguei ontem aqui na cidade, né? E conversei com as pessoas onde eu fui na academia, fui na pousada, conversei. E é interessante que qual que é a percepção que as pessoas que não são mães de pessoas com deficiência, que não trabalham aqui dentro do APAE, né? E que não são pessoas com deficiência, o que a sociedade enxerga da APAE? E é isso que eu fui ouvir delas, é isso que eu perguntei para vocês primeiro. Né? E aqui, o que eles me falaram foi uma coisa que eu achei muito legal e eu queria compartilhar para vocês. Eles falaram que antes da APAE, eles nem sabiam que existia tantas pessoas com deficiência. É verdade. Que os filhos ficavam muito escondidos lá nas suas casas. E que quando a APAE surgiu, isso mexeu com a cidade, de que as pessoas foram conhecendo essas pessoas com deficiência. Então, quando as pessoas falam isso, olha o papel importante que nesses 24 anos vocês já conseguiram, obrigado, viu? Vocês já conseguiram trazer para a sociedade, que é tirar a pessoa com deficiência da invisibilidade. Porque antes eles eram invisíveis. Estavam cada um ali, na sua casa ou na sua fazenda lá, em que ninguém via eles. E quem não é visto, como que você vai saber a necessidade deles? Se você não vê aquela pessoa, você não enxerga o que está por trás daquela pessoa. E aí, a história do nosso movimento das APAES, ele é igualzinho que a sociedade aqui vê. Não sei se você sabe, mas as APAES no Brasil, o nosso movimento tem 70 anos de história. Ele foi criado há 70 anos atrás. Se você fazer uma imagem de 70 anos atrás, e a gente tentar levar para esse ano lá atrás, como que a pessoa com deficiência ela era denominada? Mongoloide, debiloide, retardado, abobado, doidinho, né, débil mental. As pessoas classificavam a pessoa com deficiência intelectual dessa maneira. E essas pessoas, elas ficavam como? Dentro de suas casas. A única convivência que ela tinha, às vezes, era com a própria mãe, somente. Se tivesse um aniversário, por exemplo, da própria família, ele nem saía do quarto. Porque ele não convivia nem com a própria família para as festinhas, ou para um encontro. Ah, não, porque dá muito trabalho, ele dá problema. Então as pessoas tinham essa visão. E as APAES nasceram justamente para contrapor isso. Quando um grupo de mães de pessoas com deficiência se uniram, a primeira APAE do Brasil foi fundada no Rio de Janeiro. Elas se uniram e falaram, não, nossos filhos não vão viver na invisibilidade. Eles são pessoas e eles têm que ter o atendimento. E o primeiro atendimento que surge é as escolas. Por quê? O que é um dos pensamentos que a mãe, quando está gestando seu filho, um dos pensamentos que ela tem, qual que é? Aonde vou colocar meu filho na escola? Qual escolinha que ele vai frequentar? Como que será a professora que vai ser ali atender ele, não é? Os coleguinhas. Um dos pensamentos da mãe quando está gestando é aonde vai colocar o seu filho, qual escolinha? Apostando em quê? No desenvolvimento dele, na aprendizagem dele. Então, quando as APAES são criadas, elas são criadas com uma estrutura escolar. Por quê? Porque naquela época, gente, há 70 anos atrás, a mãe de uma pessoa com deficiência, ela não tinha opção. Não tinha escola para deficiente intelectual. Não tinha. Então, as APAES criam as primeiras escolas para deficiente intelectual. Rejeitado na escola. Não, nem isso chegou. Não chegava porque eles não iam, não aceitavam, não existia isso ainda. Então eles não tinham nem a oportunidade que a mãe hoje tem, que ela pode escolher, igual a Clara falou, entre a escola da APAE e a escola comum. Hoje, há 70 anos atrás, ela não tinha nem isso. Então as pessoas com deficiência ficavam completamente isoladas. Eu ia lembrar também daquele hospital de psiquiátrico de Barbacena. Aqui na região,
Eu tenho ouvido muito isso. Pessoas com deficiência mais velhos eram internados. Ontem eu estava em Carandaí, eles me falaram isso também. Meu bisavô morreu. Lafayette também me falaram. Meu bisavô morreu um mês depois de voltar de lá. Totalmente criança. Pois é. Mal. Por causa Não disso. morreu lá dentro, eles mandaram embora para ele morrer na casa, porque ele ia morrer lá dentro. Pois é, imagina. O deficiente intelectual daquela época, quando criança, não tinha nem escola. E o adulto ia para esses hospitais psiquiátricos, confundindo na nossa cabeça o que hoje já não existe mais, o que é o doente mental e o que é o deficiente intelectual, que são questões completamente diferentes. Você pode ter um deficiente intelectual, uma pessoa com deficiência intelectual, que pode ter uma doença mental, isso é outra coisa, e você pode ter um doente mental que tenha deficiência intelectual, isso é outra coisa. Mas não tinha essa visão. Não tinha essa visão, tudo misturado, principalmente no adulto. Então eles eram internados assim. Então as APAES surgem como escola, elas se organizam. E o que foi acontecendo com as APAES, principalmente as APAES mais antigas? E aqui na região, uma das APAES mais antigas é Barbacena, né? Essas APAES pioneiras organizaram as escolas. Aqui, como já teve a escola também. Depois, o que os pais observaram? Aquilo que vocês hoje estão vivendo na pele. Os pais dessas APAES mais antigas falaram assim, só o pedagógico, a escola, não funciona. Ela funciona até um certo ponto, que é o que vocês nos relataram aqui. Ele começou a ler, começou a escrever, assina o nome, socializou o papel escolar fazendo tudo isso. Só que as mães de pessoas com deficiência falam, nós precisamos dos atendimentos clínicos. Nós precisamos do psicólogo, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo, de um médico especialista, que seja um pediatra, que seja um psiquiatra, né, que seja um neurologista. Essas mães, elas saíam atrás desses atendimentos, porque não tinha esses atendimentos. Às vezes a pessoa andava em vários quilômetros para ter um atendimento e daqui 3 meses ela voltava. Porque ela não tinha essa periodicidade, não tinha esses profissionais. Então o que eles faziam? Iam na APAE e falavam, nós precisamos criar as nossas clínicas. E as APAES mais antigas, elas criaram as suas clínicas. Elas conseguiam fisioterapeuta, às vezes fisioterapeuta ia de 15 em 15 dias, alguns médicos voluntários que chegavam para começar o atendimento de saúde. Então, as APAES, elas surgiram dessa maneira e elas foram crescendo dessa maneira. Veio a lei de diretrizes bases da educação, que é a lei maior do Brasil na educação, reconheceu as nossas escolas. As nossas escolas são reconhecidas com todos os protocolos escolares, né? PDI, avaliação, diário de classe, tudo, são reconhecidos. Depois o SUS, que é a lei maior da saúde do Brasil, reconheceu as nossas clínicas. As nossas clínicas são conveniadas, credenciadas e mantém ali uma equipe de saúde. Então as APAES nasceram nesse contexto. E aí eu queria dizer para vocês uma coisa. Tudo é muito moroso e tudo é muito complexo. Mas vamos imaginar, 70 anos atrás, uma mãe de um filho com deficiência, ela recebia a notícia que seu filho tinha deficiência. Às vezes o médico já dava o diagnóstico falando assim, não vai passar de 5 anos de idade. Falava com a mãe. A mãe já recebia essa notícia na hora que diagnosticava que tinha alguma síndrome ou alguma deficiência, que na época eles misturavam muito com doença. Né? Então a mãe já recebia aquilo. A mãe, ao compartilhar a notícia com o pai da criança, olha, nosso filho tem um probleminha, corre o risco até de não passar de 5 anos de idade. O que a grande maioria dos pais fazia? Abandonar. Mas o perfil das nossas mães são mães que sozinhas receberam a notícia, foram compartilhar com o pai da criança, o pai rapa fora. E aí o que essa mãe faz? Ela sai atrás do mundo para dar o melhor para o seu filho. Por quê? Porque ela
larga a vida dela social, larga às vezes o trabalho, larga a vida dela conjugal e ela vai buscar o que tem de atendimento ou de tratamento para o filho dela, porque ela não se contenta com essa frase que vai viver 5 anos. E alguns ainda, dependendo da gravidade da deficiência, os médicos ainda falavam assim, se sair da... O que aconteceu na realidade? A pessoa com deficiência vive mais. Ela desafiou a própria ciência. Quantos adultos nós temos aqui? Que com certeza, na época em que nasceram, não se tinha o que temos hoje. Esses adultos que estão aqui sabem disso. E os familiares deles também, às vezes, passaram por isso. E eles vivem mais. Na consequência de viver mais, os seus pais, né, seus familiares, também estão vivendo mais, não é? Alguns já não têm mais pais e mães, até por já estar mais velho, e são os irmãos que cuidam dessas pessoas com deficiência. Então, nós superamos uma coisa que foi muito importante, gente, que foi realmente a pessoa com deficiência, ela ter condição de sua vida, ela poder viver, mesmo com preconceito, mesmo com portadas fechadas, né, na cara dessas pessoas e dessas mães, mas eles venceram. E as rapazes, elas que incentivaram tudo que aconteceu no Brasil, tudo que tem de lei hoje para a pessoa com deficiência. Desde a opção do pai escolher entre a escola lá, a escola aqui, dos atendimentos de saúde, do BPC, que é o benefício da prestação continuada da pessoa com deficiência, do LOAS, de estar no mercado de trabalho, todas essas conquistas da lei que existe hoje no Brasil, dando à pessoa com deficiência o direito de ser um cidadão, porque não sei se você sabe, eles são um cidadão. E na nossa lei, cidadão é aquele que vota. Os nossos adultos, eles podem ter os seus títulos de eleitor. Inclusive, eles devem ter. Vocês sabiam que o único eleitor que pode entrar na cabine de votação acompanhado é a pessoa com deficiência? Não existe outro eleitor que pode. Ele não é proibido. A pessoa com deficiência tem uma exceção. Ele pode entrar com o seu apoiador, acompanhando inclusive o momento de apertar a tecla da urna eletrônica. Eu acompanho aí, não. Pois então, isso é uma conquista. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, vocês percebem isso, os familiares, os profissionais, gente, eles manifestam. Eles saíram daquela condição de 70 anos atrás. Escolher a comida para ele, a roupa dele, não pode fazer isso. Era sempre alguém mandando o que eles tinham que fazer. A pessoa com deficiência de hoje não é mais assim. Eles estão conectados com o mundo, porque é o que vocês falaram aqui. A partir do momento que ele sai da sua casa, que ele era invisível e começa a conviver na sociedade, o que ele começa a ver? Situações que ele nunca vivenciou. E a partir do momento que ele sai daquele ambiente seu da casa, ele está no mundo. E no mundo ele vê pessoas diferentes além do que ele só via na casa dele. E você vê ações, reações, né, condutas, e ele ali vai assimilando. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos um dado, isso é um dado que até as APAES de Minas têm. Aquelas pessoas com deficiência intelectual que não conseguiram alfabetizar lá na idade de alfabetização, saber ler e escrever, quando insere no mercado de trabalho, desperta nele o interesse de querer ler e escrever, porque ele vê o colega de trabalho que não tem deficiência se desenvolvendo, porque ele lê rápido, porque ele fala, não, tem que fazer isso porque eu já li isso aqui. Incentivo, e eles aprendem a ler a partir do momento que eles estão no ambiente do mercado de trabalho. Então eles vão pro EJA, fazem o EJA estimulado pelo trabalho. Então, a pessoa com deficiência intelectual, ela precisa ser estimulada o tempo todo. Não só no único ambiente que ela está.
Então, por exemplo, papai é importante, eles sentem bem de estar aqui, lógico. Só que quando eles convivem, também fora do ambiente da PAI, com as atividades diferentes do que a PAI propõe, você está estimulando o cognitivo dele a ele entender outra visão de mundo. E talvez algum outro estímulo fora que faz ele despertar para alguma condição em alguma situação. Então a pessoa com deficiência intelectual hoje não é igual a de antigamente. Quantos vocês conhecem que não sabem ler e escrever e que são rei da rede social? Mexe WhatsApp, Instagram, TikTok. Mexe, aí você fala, como que ele não sabe ler? O Breno, lá, o Breno. Breno, você gosta do TikTok? Porque é dançarina. E aí você pode pensar, como que ele, que não sabe ler e escrever, domina a rede social? Por isso. Olha, tá vendo? Por que isso? Então quando você vê isso, aí você fala, por isso a gente tem que pensar nessas atitudes. Olha, como que, vou dar o exemplo que a mãe disse mesmo, o Breno, ele não soube ler, não soube escrever, não conseguiu, às vezes pela própria limitação da deficiência, às vezes não teve um professor que acreditou nele naquela idade do estímulo, ou às vezes ele não teve nem a oportunidade na época de estar numa escola. Então alguns fatores podem ter levado o Breno a não ter alfabetizado. Só que o Breno hoje, com seus 21 anos, né, ele domina a rede social, ele consegue. E quando ele consegue ter acesso à rede social, ele está percebendo aquilo que está chegando para ele. Tanto é que ele sabe falar aquilo que ele gosta e aquilo que ele não gosta. Que é outra coisa que a gente tem que apagar dessa mente antiga de 70 anos atrás, de debilóide, de mongoloide, de achar que a gente é que faz para ele. Por quê? Porque eles são cidadãos de desejos. Eles falam ou manifestam quando não conseguem ter uma oralidade perfeita ou gesticular melhor. Eles manifestam o seguinte, tá gostando, não tá gostando. Eu quero, eu não quero. Ele manifesta o seu desejo. E não a gente achar que o seguinte, nós vamos escolher para ele. Tenho certeza que os profissionais sabem, quando começa uma atividade, se aquelas pessoas estão gostando ou não estão gostando. Não percebe? As mães, familiares, sabem também, às vezes, a comida que ele gosta e a comida que ele não gosta. A cor de roupa que gosta de vestir e a cor de roupa que não gosta de vestir. Então, quando você vai percebendo isso, você vai vendo que a pessoa com deficiência, ela tem os seus desejos com qualquer um. Com qualquer um. E às vezes ela pode manifestar da forma como todos manifestam, e às vezes ela tem uma dificuldade maior de manifestar da forma convencional como se manifesta. Então nós temos que assimilar muito isso. Se a gente, daqui para frente, com seus desejos, com as suas vontades, e não quer dizer o que eu estou falando aqui, que tudo é sim, que tudo pode. Porque ninguém foi criado assim. Com tudo pode, tudo é sim. Ninguém. E a pessoa com deficiência, a mesma coisa. Agora, não pode também, como foi para a pessoa com deficiência há muitos anos, tudo não. Ou tudo eu falando por ele. Isso nós temos que apagar. Nós temos que conversar com a pessoa com deficiência. Nós temos que deixar ele manifestar. E a partir da manifestação dele, a gente apontar os caminhos para ele entender até o que é o sim, até o que é o não. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas com deficiência, eu não sei, aqui já tem um casal, eles casaram. Então não é o caso deles. Mas eu imaginasse o Jeremias, estou dando um exemplo, Jeremias. Você tem vontade de casar? Não tem. Você tem vontade de namorar? Não, também você tem vontade de... Você gosta de ficar solteiro? Gosta? Pronto. Oi? Helena, sempre no meu O que foi? Pode falar. O Jeremias tem vontade de ficar solteiro. Você também? É. Pronto, aí. E é uma vontade. Ela tem um filho, já casou, tem filho. Você vai casar nunca? Não. Você não gosta? Não. Pronto. Mas tem um filhinho. Ela só queria o Leandrinho, né, Marli? Eu gosto só do meu filho. Como Isso, chama tá seu certo. filho? Leandro. Leandro, ele tem quantos anos? Eu não sei Você não daí. sabe, não? Não. 5, Marli. 5. 5 anos. 5. Você cuida direitinho dele? A minha cunhada que cuida.
ele. É? É. Mas você ajuda? A Lira que cuida dele pra mim. Mas você ajuda a cuidar? Não. Não? Por quê? Nada. Você tá muito folgada. Tá. Cuida dele. Ah, você tá muito, De vez em quando você vai lá, conta pra você ele. tá muito folgada. Não. É, de vez em quando ele vai na minha casa. É só de vez em quando, né? É. Mas você tá muito folgado. Você pode começar a mexer. É, mexer. É, tá vendo? Vai nessa. É. Quem está errado. Porque você é mãe dele. Tá vendo? Vocês estão vendo isso? Nós não. Tá errado. Ela é uma mãe. E nós temos que trabalhar isso. Ela é uma mãe. Ela tem uma responsabilidade enquanto mãe. Não é a deficiência que pode ser o limitador. Isso é